Salve galerinha, bem-vindos a mais um episódio do Fala Lê, o seu podcast de aleatoriedades. E hoje, né, como o título tá aí, episódio 13. Nossa, já estamos no episódio 13. Será que esse piloto chega a 25 episódios? Eu tô realmente destoando todo o sentido do episódio piloto, mas enfim. Essa é a graça. Então hoje falaremos sobre legado, propósito de vidas, com a participação especial de Açaí Batido. Bom, só dando já a primeira explicação, né? Hoje teremos um açaí, que eu considero, nesse caso, que ele é batido, né? Como se fosse uma bebida. Que... caso seja o seu primeiro episódio, eu sempre trago uma bebida onde eu vou dando uns goles entre os temas, né? Então, essa é a dinâmica aqui do programa. E é basicamente um açaí, só que ele é batido, né? Nesse caso ele é batido com paçoca, morango e o açaí. Então, é uma bebidinha muito boa. E vamos prosseguir com o episódio de hoje. Que, como eu disse, que o tema é propósito de vida. Então, vamos lá. Um goladinho. Muito bom. Bom, hoje tá aquele clima bem calorzinho. Por isso que o açaí gelado vai muito bem. E falando sobre o tema de legado, na verdade, para chegar no tema mesmo, onde vai ser mais breve do que a história que eu vou explicar porque que eu cheguei nisso, eu preciso dar todo um contexto, né? Alguns, sei lá, acho que uns 2, 3 anos atrás, ou melhor ainda, né, falando sobre coisas de, sei lá, quase 8 anos atrás, teve um brasileiro que, junto com outros brasileiros, passaram por vários desafios e montaram um time campeão de Counter-Strike, que é um jogo, né, competitivo online de tiro em primeira pessoa. Contextualizando para quem não conhece nada sobre o jogo. E depois de alguns desafios eles ganharam, né? Eles passaram quase praticamente 2 anos, né, ganhando vários títulos mundiais. E eles foram... Ele, com esse time, ele foi 2 vezes campeões do mundo, né? Considerando toda a infraestrutura do Brasil, que comparado a outros países, né, eles tiveram que dormir, tipo... Para competir, eles foram ficar um tempo nos Estados Unidos, morando de favor na casa de um cara. E dormiam em colchão, dividiam, sei lá, tipo, quantas pessoas um quarto. Então tem toda uma história, assim, de superação. E logo depois desses 2 anos de muitas vitórias, foi tendo meio que uma queda, assim, sabe? Não digo que foi ladeira abaixo, mas... caiu bastante, vamos supor, o nível de títulos que esse time ganhou, né? Basicamente. E chegamos no ponto onde eu quero chegar, que seria aproximadamente 4 anos atrás. Ele, com mais alguns jogadores que ganharam esses vários títulos, resolveram fazer como se fosse uma analogia a um documentário que estava passando na época sobre... um time que ganhou tudo e depois caiu numa maré de azar e retornaram pra ganhar de novo, né? Esse documentário existe, se chama The Last Dance, que é a história do time do Chicago Bulls, da NBA. E basicamente eles meio que pegaram os hype da série e falaram assim, vamos montar um time e meio que na verdade foi a comunidade, né, do jogo que chamou eles de The Last Dance, porque eles estavam reunindo vários ex-campeões mundiais que já tinham jogado juntos pra montar tipo uma super equipe brasileira.
Perdão. E com isso, uma organização, né, chamada Imperial, meio que... porque eles precisam de uma organização, né? Eles abraçaram a ideia e, enfim, deu início ao projeto, tá? E assim foi, né, foi criado o tão famoso The Last Dance, que entre eles tinha o Fallen, né, que é esse cara que eu tô falando. Ele era capitão da equipe e ele é um dos principais nomes quando se fala no jogo, assim, né, pelo menos tanto brasileiro quanto até mundial. Muita gente considera muito ele mundialmente. Tinha o Fer, o Boltz, o FNX, que também é uma outra lenda. O Fer também, acho que vamos porque esses três seriam, né? O Fer, o Fallen e o FNX seriam os três principais nomes, digamos assim. O Boltz também, mas ele não chegou a participar de tantos títulos, né? Naquela época. E o que meio que se destoava era o Vini, que era que talvez um dos mais novos também na equipe, mas ele foi quicado, né? Ele foi expulso, entre aspas, né? Foi convidado a se retirar de uma equipe que era considerada na época a top 1 brasileira. Acho que até hoje, na verdade, ela é considerada como a top 1 brasileira. E como ele era de uma equipe tipo, top 1, eles resolveram trazer ele para este The Last Dance para formar, né, um super time. Mas ele foi o único que, vamos supor, não participou dessa geração, assim, né? E, enfim, eles foram formando, né? Eles tiveram um time que foi montado, tipo, muito rápido. Eles tiveram bastante conquistas, né? Em questão de poderem chegar num campeonato mundial, onde você tem vários pré-qualificatórios. Enfim, foi muita gente fala que foi um projeto meio falido, mas acho que pensando em como foi montado, tudo aconteceu, se tivesse dado mais tempo, né, talvez teria tido mais sucesso, mas o mundo do competitivo online é meio que tipo, muito rápido, sabe? Se não der certo logo, meio que tipo, você tem que trocar alguma coisa, alguma peça, alguma chave, ou algum membro da equipe, né? Enfim, e durante esses jogos da Imperial, dava muito pra ver que o Vini, né, que seria esse membro mais novo, ele discutia muito coisa tática com o Fallen, que é tipo, tanto em questão de habilidade quanto questão tática, ele é considerado tipo um cara muito, tipo, um dos tops do Brasil, sabe? Como eu falei, até do mundo. E você via assim, tipo, ele conversando com o Fallen e tudo mais e tal. Chegamos nos dias atuais, tá? O Fallen, ele saiu desse time chamado Imperial e foi para um time chamado Fúria, que é o ex-time do Vini, que era o top 1 e hoje também continua sendo o top 1, né? Do cenário de Counter-Strike. E recentemente teve um qualificatório para jogar o Mundial. Então tínhamos de um lado o Fallen com o ex-time do Vini e o Vini com o ex-time do Fallen, teoricamente, mas também é time dele. E assim, o Vini, ele é o atual IGL da Imperial, né? IGL seria o capitão, vamos dizer assim, né? E o Fallen, ele chegou a ser IGL da Fúria, só que parece que não deu muito certo, e aí voltou o capitão antigo, que é o Art, tá? Só contextualizando, mas não precisa se atentar a esse detalhe exatamente. Então, nesse qualificatório, foi disputado com vários times. Resumo da ópera, tá? Esses dois times, eles chegaram como os dois melhores ranqueados, né? Meio que primeiro e segundo lugar, não tem como... Meio que como se fossem os dois são o primeiro lugar. Porque como são uma chave de jogos, quem fizesse a pontuação
perfeita, que seria 3 partidas e 3 vitórias, pegaria esse primeiro e segundo lugar, assim, sabe? Que é meio que dividido. E os dois times conseguiram, né? E eu vi algumas entrevistas, eles elogiaram muito o tipo, né, de liderança do Vini e tudo mais. Ok, eu basicamente falei quase 10 minutos, né, sobre um jogo online competitivo, para chegar exatamente no ponto, talvez, do episódio de hoje. O que eu achei muito legal? Na época se dizia muito que o Vini provavelmente ele sairia como um jogador muito... Tipo, ele evoluiria muito como jogador, porque ele estaria aprendendo táticas e aprendendo a jogar como o Fallen, como o Fer e como os outros jogadores, né? Que também eram super experientes, mas eu sinto que esses dois jogadores talvez trariam uma maior experiência pra ele. E ver, tipo, esses dois times, não falem que já tem toda a história, mas o Vini crescendo, lógico que não foi só ele, todos os outros companheiros de time também agregaram muito, mas foi dado elogio, sabe, ao tipo de liderança do Vini. E eu acredito que ele aprendeu e muito taticamente do que foi feito. Ele deve ter pegado alguma coisa do Fallen. Ok. Chegando no ponto, que eu vou agora dar aquela pausa, né, pra trocar é como se fosse o mesmo tópico, mas é só pra dar uma pausa, pra dar uma golada no açaí. Bom. Qual que é a reflexão que eu queria trazer no episódio de hoje? Meio que o Fallen ele já tinha ganhado todos os mundiais, tipo, ele já ganhou. Até hoje ele tenta ganhar mais títulos. O pessoal cobra muito ele, né? Mas, pô, ele já ganhou muita coisa, sabe? E eu sinto que ele saiu, né, desse time imperial pra ir pra um outro time porque ele queria ganhar mais. E é como se o top 1 brasileiro ele pudesse ganhar mais títulos mundiais do que a Imperial na época. Mas eu queria que ele fez na Imperial, principalmente com o Vini, né? E até de certa forma meio que subiu o nome da Imperial como um time no geral. Tipo, que o Fallen tem esse meio que... Ele tem essa imagem forte com ele, né? De meio que carregar fãs por causa do nome dele. Eu sinto que, querendo ou não, eu acho que não foi de caso pensado, obviamente, mas ele acabou deixando um legado, sabe? O Vini meio que aprendeu muito com o Fallen, e nesse time atual da Imperial tem 2 rapazes bem novos, né, no cenário, e com certeza eles vão aprender muito com o Vini e com outros 2 jogadores, que é o Phelps e o Henrique, que são jogadores mais antigos no cenário também. Né, o Phelps, inclusive, ele jogou nessa época de Vitória junto com o Fallen. Então, assim, dá pra ver que muito que eles fazem, talvez pensado ou não, é você fazendo esse mix de times onde você vai passando um legado, vai passando o seu conhecimento para as próximas gerações, sabe? E eu fiquei pensando sobre isso na questão do por que eu tô fazendo meu conteúdo. Porque assim, quando a gente pensa em legado, a gente pensa em passar para as próximas gerações e obviamente acaba tendo um pouco de impacto sobre você ter filhos ou não. Pelo menos eu sinto que eu tenho isso, né? Existe uma pressão social de você não vai ter filho, você não vai deixar tipo um legado no mundo em forma de um filho, em forma de uma vida, né? Pelo menos assim, a minha bolha, eu sinto que eu tenho essa... não essa pressão, mas hora ou outra sempre acaba gerando esse assunto. E sim, eu já pensei e atualmente eu penso, sei lá, não sei se eu quero ter filho.
Porque se eu fosse querer ter filho, eu sei que é só porque eu quero. Tipo, realmente eu tenho talvez essa vontade de ter filho. Você viu que eu falei talvez, né? Mas se você analisar o mundo como tá hoje, sei lá, com tanta guerra, violência e doenças que simplesmente param o mundo, te faz refletir se você realmente quer pôr uma vida nesse mundo, né? Mas não vim aqui pra desistir e fazer você ter ou não ter filho. É só a minha percepção, tá? Qual que é o assunto, né, sobre o legado? É que tipo de conteúdo você vai pôr no mundo que gerações futuras vão poder ver? Porque tem vídeos muito antigos, tipo de anos, que até hoje eu eventualmente reassisto e falo assim: caramba, que vídeo legal. Não que eu produzi, tá? Que eu vejo de outros produtores. Ou até, por exemplo, vídeos antigos que eu descobri só agora e eu falo: caramba, até hoje, tipo, o cara fez uma coisa tão legal que, tipo, não ficou datado, sabe? Lógico, tem algumas coisas que datam, né? Como tecnologia e tudo mais. Mas até hoje é um conteúdo pelo seu núcleo, sabe? Pelo seu principal, é um conteúdo muito interessante. Então é isso que eu tenho refletido muito. Por isso que eu acho que eu dei uma pausa em alguns conteúdos. Eu tô refletindo. Eu sei que eu acabo refletindo muito, né? Mas acho que essa é uma coisa que eu gosto de fazer. E essa é a graça de você parar e repensar no que você faz. E o que você quer deixar para as próximas gerações, sabe? Não que tudo que você tem que fazer, tipo, tudo que você tem que pensar, ai meu Deus, eu tenho que pensar em criar algo fantástico para as próximas gerações, para ser marcado. Não é isso, mas é sobre você pensar em um projeto. E eu falo assim, como produtor de conteúdo, né, em fazer um conteúdo que duraria anos pelo menos, né? Ou pelo menos, sei lá, meses, sabe? Pra não ficar tão assim datado. Mas você pode pensar em algo que seja de acordo com as suas habilidades. Por exemplo, lógico que acho que o Fallen já impactou várias vidas de formas diferentes, mas para que só o fato dele pegar e ensinar uma outra pessoa, passar os seus conhecimentos, esse conhecimento vai continuar vivo, vai sendo lapidado, vai sendo moldado mais para futuras gerações. Isso também acontece lá, tipo, em esportes, futebol, várias coisas onde um pouquinho do que você conhece é passado para as outras pessoas. Então você pode, sei lá, pegar algum primo, sobrinho seu, e ensinar ele uma coisa, tipo, que você fala: olha, isso aqui eu sei fazer isso aqui, olha que legal, e passar para ele, sabe? E talvez ele fale assim: caramba, isso é muito legal. E ele vai passar pros amigos dele, e os amigos dele vão aprender, e sei lá, daqui a alguns anos eles vão ter filhos e falar assim: ah, eu aprendi com um amigo meu, sei lá, empinar pipa. Só que quem ensinou ele a empinar pipa foi você. Você entende? Acaba virando, lógico, que é uma avalanche, e você vai pensando em vários detalhes, mas é sobre isso, é sobre você pegar algo que você queira fazer e transmitir para outras pessoas, né? Mas transmitir com uma certa qualidade, sabe? Com uma coisa que você vai se orgulhar. E é pra você. Não pense assim, lógico, você está ajudando uma outra pessoa, mas pense em quando você for transmitir, você tentar dar o melhor do que você consegue, justamente porque outra pessoa vai se beneficiar, mas no fundo você também vai ser beneficiado em saber assim: puxa, eu passei algo de valor. Eu tô evitando de usar essa palavra valor, tá? Mas eu passei algo de, sei lá, algo legal pra uma pessoa, e isso vai ser passado pra outra pessoa adiante, sabe? Com essa mesma grandeza. Bom, era mais ou menos isso que eu tinha pra falar no episódio de hoje. É uma reflexão que eu tive e eu achei interessante.
Pra você que não sabe, o Fala Lê também, de certa forma, é muito pra mim mesmo, né? Como eu falei. Alguns episódios são bem aleatórios, são bem, tipo, nada a ver, assim, sabe? Esse é um episódio onde provavelmente eu tô gravando muito mais pra mim do que para transmitir simplesmente na internet. Porque é um pensamento que eu tive, tipo, recente, eu não lapidei muito. Mas é uma coisa que eu falei, caramba, olha que legal, tipo, isso, sabe, que aconteceu. E ter essa percepção e, sei lá, tipo, talvez daqui um ano olhar pra trás e falar assim, nossa, eu pensava assim já, que legal. Ou, nossa, você está errado, tipo, o mundo não é assim. E eu acho isso muito divertido, sabe, de se fazer. Então, espero que você tenha gostado. Antes de terminar o episódio de hoje, acabou ficando mais sério, né, do que eu imaginei. Eu sempre gosto de explicar sobre animação de fundo, que na verdade se trata de uma animação que eu fiz num software 3D. E apesar de eu ter feito animação e tudo mais, eu basicamente acompanhei um tutorial que eu vou estar deixando aí na descrição, para caso você viu e falou assim, nossa, que legal, quero fazer uma parecida, você consegue fazer pelo tutorial, né? Se você tiver alguma dúvida, basicamente segue o tutorial e depois que você tiver com ele pronto, você tenta modificar do jeito que você quer. Acho que essa é a melhor forma de você personalizar um arquivo de tutorial, tá bom? E o episódio de hoje fica por aqui. Eu acabei não tomando tanto do açaí quanto eu gostaria, porque virou tipo meio que um macro tema gigante. Mas espero que você tenha gostado e nos vemos num próximo episódio. Até mais.